As areias do tempo sussurram histórias de uma civilização que floresceu às margens do Nilo. O Egito Antigo, terra de faraós e pirâmides, continua a cativar nossa imaginação. Seus monumentos permanecem como testemunhos da engenhosidade humana, enquanto seus mistérios continuam a intrigar estudiosos e exploradores. Das imponentes pirâmides de Gizé à enigmática Esfinge, o Egito Antigo nos convida a desvendar seus segredos. Os antigos egípcios deixaram um legado de conhecimento e inovação, desde seu intrincado sistema de escrita hieroglífica até seu avançado conhecimento de astronomia e medicina. Junte-se a nós em uma jornada no tempo, enquanto mergulhamos nos mistérios do Egito Antigo. Exploraremos as técnicas de construção por trás das pirâmides, investigaremos a possibilidade de alinhamentos celestes e examinaremos as lendas e maldições associadas aos faraós. Prepare-se para se surpreender com a grandeza do Egito Antigo e o fascínio duradouro de seus mistérios não resolvidos. Vamos começar nossa exploração. As pirâmides do Egito são talvez os símbolos mais icônicos desta antiga civilização. Essas estruturas colossais, construídas como tumbas para os faraós, resistiram ao teste do tempo, deixando-nos a imaginar como foram construídas com tanta precisão e em uma escala tão massiva. A teoria mais aceita sugere que os antigos egípcios usaram uma combinação de rampas, alavancas, rolos e pura força humana para mover e levantar os enormes blocos de pedra no lugar. Estima-se que dezenas de milhares de trabalhadores qualificados e décadas foram necessários para completar cada pirâmide. Um mistério duradouro em torno das pirâmides é o método exato usado para transportar os enormes blocos de granito, alguns pesando até 80 toneladas, de pedreiras distantes para o canteiro de obras. Algumas teorias propõem o uso de trenós de madeira lubrificados com água, ou até mesmo a construção de canais para flutuar as pedras para mais perto das pirâmides. A precisão com que as pirâmides foram construídas é igualmente surpreendente. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, e seus lados são notavelmente retos, com apenas alguns centímetros de erro sobre sua enorme base. Os antigos egípcios eram observadores atentos do céu noturno, e seu fascínio pela astronomia é evidente em sua mitologia, práticas religiosas e até mesmo no alinhamento de seus monumentos. Eles acreditavam que os céus eram um reflexo do mundo terreno e que os deuses habitavam as estrelas. Este profundo respeito e curiosidade pelo cosmos influenciaram muitos aspectos de sua vida cotidiana e espiritual. Muitos estudiosos acreditam que as pirâmides, em particular, foram projetadas para se alinhar com estrelas ou constelações específicas. Este alinhamento não era apenas simbólico, mas também prático, ajudando a guiar os faraós em sua jornada para a vida após a morte. Acredita-se que as 3 pirâmides de Gizé, por exemplo, estão alinhadas com as 3 estrelas no cinturão da constelação de Órion. Este alinhamento não foi acidental, mas sim uma representação deliberada da crença egípcia na conexão entre o céu e a terra. Órion era associado ao deus Osíris, o deus do submundo e do renascimento, tornando este alinhamento particularmente significativo no contexto das pirâmides como tumbas para os faraós. Osíris era visto como o governante do além, e alinhar as pirâmides com Órion simbolizava a jornada do faraó para se unir a Osíris na vida após a morte. Além disso, acredita-se que os poços de ar dentro da Grande Pirâmide foram alinhados com certas estrelas, incluindo Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Esses poços não eram apenas para ventilação, mas também serviam como canais simbólicos para a alma do faraó ascender aos céus. Sírius era associada à deusa Ísis, esposa de Osíris, e sua aparição anual no horizonte coincidia com a inundação do Nilo, um evento vital no calendário agrícola egípcio. A chegada de Sírius no céu marcava o início de um novo ciclo de vida e fertilidade, reforçando a conexão entre os eventos celestes e terrestres. Esses alinhamentos celestes sugerem que os antigos egípcios possuíam uma compreensão sofisticada da astronomia e incorporaram esse conhecimento
em sua arquitetura e crenças religiosas. Eles viam o cosmos como um reflexo da ordem divina, e suas construções eram uma tentativa de harmonizar o mundo terreno com o celestial. As pirâmides, portanto, podem ter servido não apenas como tumbas, mas também como observatórios astronômicos gigantes, conectando os faraós com o cosmos na vida após a morte. Esta conexão celestial era vista como essencial para garantir a imortalidade e a continuidade da ordem divina. Seção 4. Maldições dos faraós. Verdade ou lenda? A descoberta da tumba de Tutancâmon, em 1922, provocou um fascínio mundial pelo Egito Antigo, capturando a imaginação de milhões ao redor do mundo. Mas também acendeu rumores de uma maldição associada ao local de descanso do jovem rei. Uma lenda que persiste até hoje. A morte repentina de vários membros da equipe de escavação alimentou especulações sobre uma maldição sobrenatural lançada sobre aqueles que ousaram perturbar a tumba do faraó. Essas mortes misteriosas incluíam não apenas os arqueólogos, mas também outros indivíduos associados à descoberta. Embora a existência de tais maldições seja altamente debatida, a ideia de uma maldição continua a intrigar tanto estudiosos quanto o público em geral. Os antigos egípcios colocavam elaboradas maldições e avisos nas entradas das tumbas para deter ladrões de túmulos, acreditando que essas palavras tinham o poder de proteger os mortos. Essas maldições frequentemente ameaçavam os violadores com infortúnio, doença ou até morte nas mãos de deuses ou espíritos furiosos, criando um ar de mistério e medo. Ou até morte nas mãos de deuses ou espíritos furiosos. Acreditava-se que os deuses egípcios eram poderosos e vingativos, prontos para punir aqueles que desrespeitassem os mortos. Alguns acreditam que a maldição da tumba de Tutancâmon foi meramente uma série de coincidências infelizes, talvez exacerbadas pelas condições insalubres dentro da tumba e pela presença de esporos de mofo, que poderiam ter causado doenças. Talvez exacerbadas pelas condições insalubres dentro da tumba e pela presença de esporos de mofo. Esses esporos, inalados em grandes quantidades, poderiam ter levado a problemas respiratórios graves. Outros, no entanto, apontam para a redação específica da maldição encontrada na tumba de Tutancâmon, e as mortes prematuras de vários indivíduos conectados à escavação, como evidência de uma força sobrenatural em ação. A precisão das palavras da maldição e os eventos subsequentes são vistos por alguns como mais do que mera coincidência. E as mortes prematuras de vários indivíduos conectados à escavação como evidência de uma força sobrenatural em ação. A lenda da maldição continua a ser um tema de debate e fascínio. Seja real ou imaginária, a maldição de Tutancâmon serve como um lembrete do poder e da mística associados ao Egito Antigo, e o fascínio duradouro de seus mistérios não resolvidos. A história de Tutancâmon e sua tumba continua a atrair turistas e estudiosos de todo o mundo, e o fascínio duradouro de seus mistérios não resolvidos. A tumba de Tutancâmon, com suas riquezas e segredos, permanece um dos achados arqueológicos mais importantes da história. Também destaca a importância de tratar locais antigos com respeito, reconhecendo o valor histórico e cultural desses sítios, e compreender as crenças e práticas culturais que moldaram sua criação. A preservação desses locais é crucial para futuras gerações. Seção 5. O Enigma da Esfinge. Guardiã de segredos. De guarda sobre o Planalto de Gizé, a Grande Esfinge é um monumento enigmático que intrigou historiadores e arqueólogos por séculos. Este colosso de pedra, com sua presença imponente, tem sido um símbolo de mistério e fascinação desde os tempos antigos. Esculpida em um único bloco de calcário, a Esfinge é uma criatura mítica com o corpo de um leão e a cabeça de um humano, tradicionalmente considerada como representando o faraó Khefren. Esta combinação de formas simboliza a força e a sabedoria, atributos essenciais para a realeza egípcia. O propósito original da Esfinge permanece um assunto de debate. Apesar de muitas teorias, a verdadeira intenção por trás de sua construção ainda é um enigma. Alguns acreditam que ela foi projetada para guardar as pirâmides próximas, protegendo os túmulos dos faraós e seus tesouros, enquanto outros sugerem que ela pode ter tido significado astronômico,
alinhada com certos eventos celestiais ou constelações específicas, ou servido como uma representação do poder real e da autoridade divina. A esfinge, com sua majestade, poderia ter sido um símbolo de proteção e poder para o povo egípcio. Um mistério duradouro em torno da esfinge é a identidade do rosto humano. Quem realmente foi imortalizado nesta gigantesca escultura? Embora seja tradicionalmente atribuído a Khafre, a falta de evidências conclusivas deixa espaço para a especulação. Alguns estudiosos acreditam que pode representar um faraó anterior, talvez um governante cujas conquistas foram esquecidas pelo tempo, ou até mesmo uma imagem composta representando vários governantes, uma fusão de diferentes dinastias e eras. A esfinge também sofreu erosão significativa ao longo dos séculos, com ventos e areia do deserto desgastando suas feições. E suas feições, particularmente o nariz, foram danificadas. A perda do nariz é um dos aspectos mais notáveis de sua deterioração. Alguns atribuem a erosão ao intemperismo natural, um processo inevitável para uma estrutura tão antiga, enquanto outros suspeitam que foi deliberadamente desfigurada nos tempos antigos, talvez como um ato de vandalismo ou por motivos religiosos, talvez por razões religiosas ou políticas. Conflitos e mudanças de poder podem ter levado à sua mutilação. Apesar de seu estado erodido, a esfinge permanece um monumento inspirador, uma testemunha silenciosa de uma era passada, e um testemunho da habilidade artística e ambição dos antigos egípcios. A precisão e o detalhe de sua construção continuam a impressionar. Sua presença enigmática continua a inspirar admiração e especulação, atraindo visitantes de todo o mundo, convidando-nos a desvendar os segredos que ela guarda. Cada visita à esfinge é uma oportunidade de se conectar com a história e os mistérios do Antigo Egito.